Os louvores nos remetem a refletirmos acerca daquilo que nós entoamos. É de extrema importância que vocês tenham consciência daquilo que vocês estão entoando, aquilo que sai da sua boca. A tarefa do Dé é ser o regente. Importa que ele cresça. Embora a luz esteja sobre meros mortais aqui, nós não somos a luz. Nós nada de bom temos a oferecer a não ser Cristo crucificado. E que os louvores entoados aqui possam falar mais de Cristo e menos de nós. Nós estamos acostumados a falarmos de nós. Inevitavelmente manifesta o nosso ego. Inevitavelmente manifesta o nosso eu. Nós estamos impregnados nisso. O ego é como nossos olhos. Nós só podemos ver através deles, nós não podemos enxergá-los. Nós somos verdadeiros narcisos, onde aquilo que reflete a minha imagem eu acho belo. Quem sabe o que é narciso para eu não ficar falando sozinho? Isso é muito profundo. Nós julgamos aquilo que é certo a partir da nossa própria perspectiva. Nós julgamos aquilo que é conveniente segundo nossas próprias consciências. Nós julgamos se algo é bom ou não a partir de nós mesmos. Contudo, nós sabemos que tudo emana da palavra. O maior difícil como cristão é entendermos que não é sobre nós. A maior dificuldade nossa é enxergarmos o mundo a partir da ótica de Cristo. Essa tem sido a nossa luta diária. Nós estamos nesse processo de construção. Embora já exista há 7 anos o confronto, ele nasceu como igreja agora instituída há pouco tempo. E as responsabilidades vão mudando. Não se trata de algo que nós queremos, do nosso jeito. Embora algumas coisas manifestem gostos particulares, vocês vão olhar e falar, tem uma grade, onde está escrito na Bíblia para ter isso? Não, retrata uma história. Mas para quem não viveu tudo isso, não sabe do que está acontecendo. Olha, acha que é um bando de louco com umas grades. Essas grades contêm lágrimas de muitas pessoas, seja tomando porrada, ou seja nos momentos que tinha o nosso grupo pequeno, a nossa célula, onde as pessoas ficavam ali, sentadas, encostadas, chorando. Eu trazendo a vocês essas memórias, vocês começam a enxergar sentido. Sim ou não? E a Bíblia visa nos fazer encontrar o sentido das coisas. O processo que nós estamos adotando aqui é uma leitura expositiva da Bíblia. Nós estamos seguindo aqui coisas básicas, onde todos devem estar instruídos, porque se eu não estiver instruído a partir da Bíblia, a minha visão de mundo será deturpada, passará pela minha ótica, pelo meu ego, e a Bíblia faz com que a nossa opinião seja só uma opinião. Nossa opinião para a Bíblia não importa. A palavra de Deus não aceita uma manipulação, a palavra de Deus não aceita outra verdade, ela é a verdade. O que acontece por intermédio da palavra é a palavra se manifestando. E é muito difícil isso para seres humanos controladores, acostumados a terem o controle. Algumas coisas irão fugir do nosso controle, porque o Senhor de toda a obra é Deus. O Senhor que manifestará a sua glória é Deus. Por intermédio de nós, homens falhos, pecadores,
Vocês que estão aí um pouco menos do que está aqui em cima, e o dia que vocês estiverem também com o microfone na mão, vocês se depararão com quão pecadores vocês são. Porque no momento de ministrar a palavra, você tem que se preparar para ministrar. E antes da palavra atingir as pessoas que estão embaixo, ela nos atinge e nos humilha. A partir do momento que nós termos essa consciência, que nós somos falhos e pecadores, que carecemos das verdades do alto, das verdades de Deus, tudo mudará. A minha visão partirá da Bíblia, o meu culto partirá da Bíblia, a maneira como eu quero que minha vida seja partirá da Bíblia. Isso não se trata de uma idolatria à Bíblia, se trata de uma obediência ao Espírito Santo. Pois é o Espírito Santo responsável pelas sagradas Escrituras. Nenhuma das palavras que foram escritas ocorreram ali por acaso. Antes, Deus conduziu o povo a viver dessa forma para que a vontade dele fosse manifesta e comum a todos. A gente pode olhar e abrir a Bíblia agora e falar assim: oh, mas o que você entendeu? Mas existem duas verdades? Nós vamos começar a extrair a verdade, e é isso que nós temos tentado fazer aqui, conduzi-los a terem uma Bíblia aberta, para que não sejam conduzidos por outras cabeças, ainda que seja uma pessoa que esteja aqui, que fique estudando, que faz, não vou ficar me exaltando acerca de cursos disso, daquilo, mas é necessário isso. Mas você tem a mesma capacidade que qualquer pessoa que estiver aqui em cima. A Bíblia é a mesma. A única questão é a nossa limitação, dado o pecado natural de todos nós, de acreditarmos que não somos capazes, de acreditarmos que a nossa verdade é a que prevalece, a força do nosso braço. Não é sobre isso. Não é sobre o que eu faço, é sobre o que foi feito. Não é sobre o que eu acho, é sobre o que está escrito. Que possamos ser fiéis à palavra, que possamos permitir que a palavra seja nosso guia, para que não andemos nos mesmos vales que já andamos um dia, só que agora com ar religioso. E somente a palavra para nos conduzir a esse caminho. Que vocês possam abrir suas Bíblias em Marcos capítulo 8. Iniciaremos agora o capítulo 8. Nós leremos do versículo 1 até o 10º. Assim que vocês acharem, quem não possui uma Bíblia? Glória a Deus. Dá um abraço nele antes. Pode dar uma para ela também ali. Aqui, ó. A Gabi dá um beliscão nela, porque daí ela traz a dela a próxima vez. Às vezes não, às vezes o celular é mais fácil porque a letra é pequena, daí no celular você pode aumentar. Eu oro por uma geração de crentes capa preta, sabe? Que você fica até com medo de falar assim: o que esse cara está andando para... Isso parece ser saudosismo, mas é a pura verdade. Essa palavra, quando carregada, tem poder de mudar o mundo. Assim como mudou a história, ela pode mudar a sua história e vai mudar a sua história. Creia em cada uma das palavras que emanam, que surgem das Sagradas Escrituras.
Nós pedimos para que vocês se levantem em sinal de reverência, pois é como se Deus estivesse falando a nós. Mais importante do que qualquer ponderação que eu fizer, será uma vírgula mencionada nas Sagradas Escrituras. Um detalhe, uma palavra que você estiver acompanhando através da leitura, tem mais poder do que o mais poderoso material bélico que a humanidade possa construir. Ele é capaz de subjugar todas as trevas e forças do mal que habitam em nós. Deus escolheu se revelar por intermédio da sua mensagem. Uma mensagem que parece ser complexa para aqueles que estão distantes, e simples e acolhedora para aqueles que Ele abriu os olhos. Que vocês sejam esses. Marcos capítulo 8, verso 1. Naqueles dias, outra grande multidão se reuniu, e mais uma vez o povo ficou sem comida. Jesus chamou os discípulos e disse: tenham compaixão dessa gente. Estão aqui há 3 dias e não tem mais nada para comer. Se eu os mandar embora desmaiarão no caminho. Alguns vieram de longe. Os discípulos disseram: conseguiremos comida suficiente neste lugar deserto para alimentá-los? Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? 7, responderam eles. Então Jesus mandou todo o povo sentar-se no chão. Tomou 7 pães, agradeceu e os partiu em seguida entregou aos discípulos, que os distribuíram Eles encontraram ainda alguns peixinhos. Jesus também os abençoou e mandou que os discípulos todos comeram Depois os discípulos recolheram 7 cestos grandes com Naquele dia havia cerca de 4.000 homens na multidão. Após comerem, Jesus os mandou para casa. Em seguida entrou com seus discípulos num barco e atravessou para a região da Damanuta. Obrigado, Senhor, pois nos deixasse a sua revelação de maneira clara. Os feitos realizados no passado, a capacidade de compreendermos mediante a iluminação do Teu Santo Espírito a Tua palavra. Nós pedimos, Senhor, que o Teu Santo Espírito continue iluminando a nossa mente e nosso entendimento, para extrairmos todos os ensinamentos, que a Sua palavra possa vir a cicatrizar as feridas que estão abertas dentro de nossos corações, que a Sua palavra possa trazer conforto à alma daqueles aflitos, que a Sua palavra possa alimentar, assim como o pão vivo que desceu do céu, que nos alimentará durante toda a eternidade. Concordamos com a Sua palavra, Senhor, e todos nós como igreja dizemos amém. Amém. Podem sentar. O tema da mensagem de hoje é sem nada para comer. Nós entramos num contexto onde Jesus continuava a sua peregrinação. Ele estava passando pela Decápolis. Vocês viram? Quem estava aqui semana passada? Terça? Tem gente faltando, viu? Vou fazer um cartãozinho de visita assim. Por que é importante nós termos assiduidade? Por que é importante acompanharmos? Porque a Bíblia é uma só mensagem. Vocês têm cara de noveleiro. Quando vocês perdem um capítulo, vocês vão buscar, não vão? Não mente. Você assiste série por ano capítulo? Por que a Bíblia a gente faz isso? Porque nós escolhemos se alimentar conforme nós desejamos. É importante termos esse contexto de separarmos um tempo para o Senhor, separarmos esse tempo para podermos extrair o máximo da Sua palavra. Galego,
Não deu para vir. Não deu porque você não tratou como prioridade. Porque quando trata com prioridade, o dia vira noite, a distância não é mais um empecilho. Essa é a verdade. Mas nós não tratamos mais como prioridade. E quantas mensagens não são compreendidas por falta de contexto? Pode confessar. Fala, algumas pessoas começam a entrar em determinados aspectos da palavra, se referir a determinadas histórias, daí você, do que ele está falando? Buguei. Daí sua cabeça fica ali, você se perde na história inteira. É verdade ou mentira? Daí você já se perdeu na palavra e você vai ficar torcendo para fazer alguma piadinha para pelo menos você dar risada e ver que você não está viajando. Decápolis. Vocês viram que em Decápolis aconteceu um episódio do qual ficou marcado a cura do endemoniado. Esse endemoniado de Gadara, que daí, sim, ele teve oportunidade de promulgar, de falar acerca do Evangelho, ao qual, após ele ser curado, ele quis caminhar com Cristo. Cristo falou, não, vai para lá. A cidade mandou ele embora, porque estava acostumado com ele de determinado jeito. Depois que o demônio saiu, ele ficou diferente. Eles preferiam aquele cara endemoniado que aquele cara são. E daí expulsaram ele e Jesus. Jesus continuava a caminhada. Esses não eram o povo ao qual Deus estava vindo. Nós estamos agora numa região onde não eram dos judeus. Este milagre que acabamos de recitar aqui, da multiplicação, a segunda multiplicação, foi determinado aos gentios, aqueles que não criam. Não era como para os judeus, era para os gentios. Gentios que não conheciam a história, muitas vezes, de Deus. Eles adoravam outros deuses. Eles tinham seus comportamentos, seus costumes da época. Muito se assemelha a nós, o Deus que nós criamos. Contudo, para não ficarmos tristes, aqueles que sabiam quem era Deus, ainda assim se curvavam a outros deuses, mesmo sabendo todo o ordenamento. Então não há mais diferença entre judeus e gentios. Todos fazem parte daquele mesmo bolo de humanos caídos, depravados, completamente mortos em seus delitos e pecados. Homens que o seu ego, a sua vontade, o seu achismo é o seu próprio Deus. Observe que fala no primeiro verso: naqueles dias outra grande multidão se reuniu e mais uma vez o povo ficou sem comida. Algumas pessoas às vezes vão ler e falam assim, mas calma aí, está repetindo a história. Não, essa é a segunda vez ao qual eles se deparam com esse milagre. Contudo, eles nunca haviam visto esse milagre. Pressupõe que eles não sabiam, pois não tinham conhecimento da Torá, dos livros ao qual mencionavam. Nós podemos abrir as nossas Bíblias em Êxodo 16:13, para que vocês possam começar a entender essas multiplicações. Ao entardecer, muitas codornas apareceram, cobrindo o acampamento na manhã seguinte. Os arredores do acampamento estavam úmidos de orvalho. Quando o orvalho se evaporou, havia sobre o chão uma camada de flocos finos com geada. Quando os israelitas viram aquilo, perguntaram uns aos outros, o que é isso? Pois não fazia ideia do que era. Nem vocês. Por quê? Observe que 2 versos anteriores, eles nos apontam o que seriam essas codornas. Olha o que diz. O Senhor disse a Moisés:
ouvi as queixas dos israelitas. Agora diga-lhes: ao entardecer, vocês terão carne para comer, e pela manhã, pão à vontade. Assim saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Vocês viram que um versículo só lido para frente, sem olhar os de trás, vocês falam: que legal, tem alimento, mas da onde surgiu esse alimento? Esse daqui era o povo reclamando que faltava. Quantas vezes nós reclamamos, nós manifestamos a falta, que nos falta, que nós somos aqueles que não possuem nada para comer, aqueles que não possuímos bens, aqueles que não possuímos aquilo que nós desejamos, essas pequenas reclamações. Aquele povo que estava ali deixou muito claro quanto tempo eles estavam ali, se alimentando de maneira precária. Não fala que era sem alimento. Esse povo que eu acabei de mencionar estava reclamando a ausência. Quantas vezes nós somos esses? Contudo, Deus manifesta o seu poder e multiplica, nos tira de lugares dos quais nunca imaginamos entrar, e quanto mais podemos imaginar que iríamos sair, e nós ainda duvidamos que Ele é Deus, pois o lugar que nós estamos hoje, nós acreditamos que nós estamos por causa da nossa força, por causa das nossas capacidades, porque nós fizemos. Nós esquecemos que existe um Deus, Senhor soberano sobre todas as coisas, que colocou cada um no seu devido lugar, para que o nome dele seja glorificado. Aquela grande multidão tinha se reunido e ficado sem comida. Jesus chamou os discípulos e disse, o verso 2 manifesta o caráter de Jesus. Olha como são doces a palavra de Deus. Tenho compaixão dessa gente. Estão aqui comigo há 3 dias e não tem mais nada para comer. Eles estavam 3 dias de jejum? Não. Um grave defeito, quando nós estamos lendo a Bíblia, é colocarmos coisas que não está escrito, nós criarmos, e nossa imaginação é muito fértil, né? Daí nós criamos histórias alegóricas, alegorias, e essas alegorias vão criando verdades que não existem, e consequentemente nossa fé é firmada numa mentira. Ele deixa muito claro a sua compaixão, ele deixa muito claro que eles estavam já há 3 dias com ele e tinha acabado o alimento, que eles não tinham mais nada para comer. E aquele povo, provavelmente completamente tomado pelo poder de Deus, aquele ser que estava manifestando sinais, prodígios e maravilhas, eles faziam tudo para ficar aos pés deles. Imagina que naquele tempo não era igual a gente assim, que levava uma Tupperware, frigorífico, até um frigorífico hoje é capaz de levar dentro de um carro, mas aquelas marmitinhas, não, os recursos eram completamente diferentes do nosso, mas para eles estavam se alimentando diretamente do Rei dos Reis, eles estavam ali tendo contato direto com Cristo, ainda que estivessem sem a plena convicção, pois nós podemos deduzir de tudo que nós lemos até agora, até o capítulo 8, e a Bíblia comprova isso, que aqueles que viam os sinais e maravilhas, ainda assim duvidavam quem era aquele que mais uma vez iria multiplicar os pães. Mais uma vez a incredulidade apareceria naqueles que estavam caminhando ao lado deles. Tinha uma multidão, dentre essa multidão tinham os seus discípulos. Será que nós não somos esses? Esses discípulos que nos deparamos já com o Senhor do Senhor, Rei dos Reis, Altíssimo, Deus soberano,
que operou sinais e maravilhas e continua operando, e ainda duvidamos da sua capacidade. E Ele já sabe a nossa falta, Ele já sabe a nossa ausência. Nós temos ouvido aqui relatos de pessoas que estavam lá reclamando, como antes da sua existência, antes da sua vinda, eles já tinham a revelação da palavra, o Deus que os sustentava, aquele Deus que havia tirado eles do deserto. Agora eles estavam diante daquele Cristo que estava operando milagres, e Ele mesmo já tomou conta. Ele observou e viu aquilo que faltava. Você tem dúvidas que Ele sabe o que você precisa? Será que você tem dúvidas? Será que você está vivendo esse Deus de perto ou um Deus de longe? Você se assemelha mais àquele povo antes da nova aliança em Cristo que fica reclamando? Ou você faz parte agora dessa nova aliança em Cristo Jesus, onde você crê que esse Deus encarnado em Cristo Jesus é um Deus presente, é um Deus que sabe as nossas faltas e as nossas necessidades, que ainda em 3 dias, que representa muitas vezes um deserto, que o nosso deserto, que demora talvez anos, que Ele não sabe onde você está. Quem tem sido você? Pense da maneira como você tem construído esse Deus, pois por vezes é completamente distinto do Cristo ao qual as Escrituras se referem. Eles estavam com Ele há 3 dias, e não tendo mais nada para comer, gerou a compaixão, manifestou a compaixão daqueles que ainda não conheciam o Messias. Ele não fez aquilo para querer se aparecer. Calma aí, deixa eu fazer uma paradinha aqui, como nós sabemos fazer alguma coisa, daí a gente vai trocar ideia com alguém, a gente já quer mostrar nossas habilidades, né? O problema é que às vezes as nossas habilidades não são tão boas assim, né? E a gente quer manifestar. Cristo, a todo instante, Ele se diminui. A todo instante, Ele se coloca como uma pessoa comum. Ele se abaixa, para que todos estejamos igualados. Essa mesma compaixão que Ele teve, Ele gostaria que os seus discípulos tivessem. Aplicando no nosso dia de hoje, será que nós temos? Se nós pegarmos aqui o que foi arrecadado e falava assim, vamos ofertar para comprar a cesta básica, quantas pessoas nós vamos alimentar? Depois o que chegou aqui você leva para viver. O que a oferta que chegou em dinheiro, que tem a ONG, que eles estão arrecadando alimentos. Nunca tinha acabado o alimento lá, e ela ligou falando que estava sem alimento. Então, depois, eu não sei o valor que tem, mas será que será suficiente para alimentar quantas pessoas? E não é só sobre esse alimento. Às vezes, entregando o alimento, nós manifestamos aquele que nos alimenta. Essa compaixão que Cristo estava ensinando seus discípulos. No verso 3, continua a frase de Cristo: se eu os mandar embora com fome, desmaiarão no caminho. Alguns vieram de longe. Olha a compaixão, olha a preocupação. Essa é a preocupação que Cristo tinha com aquele pessoal que estava ali. É só uma história, então. Ou é
compaixão que Ele tem com as nossas vidas, é a compaixão que Ele tem com a sua vida, que sabe o deserto que talvez você esteja passando, que sabe os dias que você não tem aquilo que você julga necessário. O mais importante não é aquilo que nós julgamos ser necessário, é aquilo que Deus julga ser necessário para nós. Nós temos conforme a medida que Deus gostaria de nos entregar. Quando nós entendemos isso, nós somos tratados. Quando nós entendemos isso, nós somos livres. Isso não é para você ficar de mãos atadas. Isso não é para você ficar parado e falar assim: se é Deus que faz tudo, eu fico parado. Não, porque Ele vem aqui com um roteiro mostrando como agirmos. Observe que antes Ele cutuca o coração dos seus discípulos. Eu tenho compaixão. Eles já estão caminhando durante um longo tempo. Eles terão ainda um longo tempo de caminhada. Ele já começa a enxergar as possibilidades. No verso 4 diz: os discípulos disseram: como conseguiremos comida suficiente neste lugar deserto para alimentá-lo? Olha o contraste. Eles conheciam a Cristo ou não? Eles eram os discípulos, eles não eram a multidão. Nós que estamos aqui, somos a multidão ou discípulos? Quem nós somos? Quem é multidão? Quem é discípulo? Levanta a mão. Quem não levanta a mão é multidão, então. Você é discípulo ou multidão? Então levanta a mão. Imagina que aquilo que nós professamos ser, será que nós somos? Você acha que ali no meio não sabiam que eles eram discípulos? Como que era Pedro? Todo pá. Mas então, bravão, afaste de mim, Satanás. Hã? Olha como são as coisas. Nós não fazemos a luz da leitura sobre essas óticas simples. Por quê? Nós estamos buscando uma palavra que nos... e saímos vazios. Um fast food. Quando a palavra é densa, a palavra me alimenta, a palavra me traz vida, a palavra mostra como seguir, a palavra guia meus próximos passos, a palavra aponta quem eu devo ser, a palavra direciona o meu caminho. Após Cristo falar, os discípulos manifestaram a sua incredulidade. Nós manifestamos essa incredulidade. Como que eu vou conseguir fazer determinadas coisas, sendo que eu não tenho nada para comer? Esse comer pode substituir por todas as palavras que nós manifestamos a ausência. Como eu vou fazer? Como quem vai fazer? Eu. O antropocentrismo. O homem no centro. Como eu vou fazer? Sabendo tudo que Deus faz. Nós estamos tentando resolver como homens aquilo que só pode ser resolvido mediante as mãos de Deus, aquele que tem solução para todos os problemas. Não há problemas insolucionáveis para Deus. Onde para nós parece ser o fim, para Deus é o começo, o recomeço. Onde parece ser o ponto final, para Ele é vírgula. Esse é o Deus que nós servimos. Mas nós não somos discípulos, porque nós estamos olhando para os sinais, mas esquecemos daquilo que está escrito. Nós estamos atentos aos que sentimos, mas esquecemos dos princípios. Nós esquecemos do básico. Hoje é diferente. Antigamente, a igreja valorizava aquilo que nós iríamos experimentar com base na palavra.
A palavra ditava aquilo que eu ia experimentar de Deus. Hoje eu experimento, sinto, e daí me cria uma falsa sensação que estou sendo direcionado por um caminho que é completamente diferente das Escrituras. As nossas experiências falam mais alto do que a palavra. E as nossas experiências irão nos remeter a essa incredulidade dos discípulos. Estão entendendo? Olha que esses discípulos, eles estavam na primeira multiplicação? Se ele fez uma vez, ele poderia fazer, era caso para ele fazer. Ele estava repetindo pela segunda vez. Nós sabemos que ele repetiu, mas eles não sabiam. Então eles se valeram da sua mentalidade, da sua inteligência. Buscaram uma solução prática. Como conseguiremos? Como conseguiremos? E aí, como que a gente vai conseguir arrumar esse negócio todo? O que a gente vai fazer? Clamar a Deus. Orar ao Senhor. E Ele vai fazer. Se é dele, Ele vai cuidar. Ele vai ter compaixão. Se é aquele do qual Ele escolheu ter compaixão, pois Ele é Deus, Ele escolhe ter compaixão de quem Ele quiser. Como conseguiremos comida suficiente neste lugar deserto para alimentá-los? O problema é que os discípulos ainda estavam olhando para os outros. Nós estamos olhando para nós. Nós somos ainda piores que esses discípulos. Nós não estamos olhando para a necessidade do próximo, nós estamos olhando para a nossa necessidade. Então essa incredulidade dos discípulos, a gente ainda está um grau abaixo. Mas Jesus, com a sua doce voz, perguntou: quantos pães vocês têm? Ainda bem que eu não sou Deus, mano. Ainda bem, mano. Ô, mano, vocês não viram o que eu fiz? Vocês estão perguntando ainda, você acha que pão é um problema para mim? Eu sou o pão da vida que desci dos céus, para que aquele que coma desse pão jamais tenha fome. Por isso que ele era manso e humilde de coração. O homem não poderia ser. Vocês não viram o que eu fiz? Vocês não viram os milagres que eu operei? Vocês não viram o que meu pai já fez? Abram em Números 11, 21, onde Moisés alimenta 600 mil pessoas. 600 mil pessoas. Números 11, 21. Mais uma vez o povo crente reclamando de falta de comida. Sempre assim, né? Olha o que diz. Moisés, porém, respondeu ao Senhor: tenho comigo um exército de 600 mil soldados, e no entanto dizes: eu lhes darei carne durante o mês inteiro. Moisés ainda era boca dura. Olha que loucura, por quê? Observe o verso 18, diz assim, diga ao povo: consagrem-se, pois amanhã terão carne para comer. Vocês reclamaram e o Senhor os ouviu quando disseram: ah, se tivéssemos carne para comer, estávamos melhor no Egito. Vou fazer uma tradução para a versão galego atualizada. Estava melhor sem Deus, mano. Estava melhor no deserto lá. Quando eu não tinha Deus, minha vida dava mais certo, mano. Quando não tinha Deus, estava tudo bem. Eu nem sentia a falta dessas paradas.
Essa é a realidade. Esses somos nós. Continuando. Agora o Senhor lhes dará carne e vocês terão de comê-la. Você pede, ele dá e ele ainda empurra a goela abaixo. No caso das codornas, ele fala assim: vocês comerão até vomitá-las. Quem já falou isso para o filho? Fala a verdade. Está vendo porque o homem nunca poderia ser Deus? Vai. E não será apenas um dia, 2 ou 5 ou 10 ou mesmo 20. Comerão carne por um mês inteiro, até ele sair pelo... e vocês enjoarem dela, pois rejeitaram o Senhor, que está aqui entre vocês, e reclamaram dizendo: por que saímos do... Traduzindo para o galego atualizado, por que eu virei crente? Do outro jeito era melhor, não me faltava. Se você tem Cristo, você tem tudo. Ainda que te falte seu pai, sua mãe, seus filhos, ainda que te falte seu salário, sua casa, será que a sua fé bate esse nível? Será que a nossa fé? É muito fácil falar daqui com meus filhos todos saudáveis, é muito fácil falar aqui. Mas e se Deus resolver tirar de nós? Será que nós clamaremos: tire tudo de nós, mas não afaste o seu Santo Espírito de mim? Rejeitar o Senhor que está aqui entre vocês. Será que nós somos esses que rejeitam o Senhor que está aqui entre nós, manifestando nossas reclamações? Estou sem nada para comer, nada para vestir, onde morar. Daí vem uma enchente, perde e fala: perdi tudo. Não tinha nada, aconteceu alguma coisa, roubou tudo. Nós não estamos valorizando aquilo que Deus já nos deu. Nós estamos níveis abaixo da multidão e dos discípulos ainda. No verso 21 diz: Moisés, porém, respondeu ao Senhor: tenho comigo um exército de 600.000 soldados, e no entanto dizes: eu lhes darei carne durante o mês inteiro. Mesmo que abatêssemos todos os nossos rebanhos, bastaria para satisfazê-los? Irmão, 600.000 pessoas. O máximo que a gente vai ver é quantos? São Paulino ali viu 20.000 pessoas, ficou espantado, mano. 600.000 pessoas. Onde é impossível para o homem, é possível para Deus. E é esse Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós clamamos. Esse é o Deus que nós repousamos a nossa confiança. Esse é o Deus que nos chamou e nos escolheu antes da fundação do mundo. Mesmo que abatêssemos todos os nossos rebanhos, bastaria para satisfazê-los? Mesmo que pegássemos todos os peixes do mar, seria suficiente? Então o Senhor disse a Moisés: você duvida do meu poder? Agora você verá se minha palavra se cumprirá ou não. Irmão, se Deus tem uma palavra sobre a sua vida, ela irá se cumprir. E a palavra não é alguém que falou assim: eu estou vendo o seu CPF, tal, mano, você está meio triste, né? Não, é o Senhor dos Exércitos que deixou um livro com as profecias que serão eternas e verdadeiras, as profecias que irão se cumprir. Um Deus que não fala como se fosse mentira, é um Deus que fala a verdade, é um Deus que fala e acontece, que cumpre e promete. Moisés saiu e transmitiu as palavras ao Senhor, do Senhor ao povo. Reuniu 60 líderes e colocou ao redor da tenda de reunião. Podem voltar para Marcos. Nós vimos aqui esses dois exemplos muito claros daquilo que já havia acontecido anteriormente. Esse mesmo Deus estava manifestando o seu poder, agora no número ínfimo de pessoas.
Se Ele é capaz de alimentar 600 mil pessoas. Vocês já pararam para pensar, de verdade, como que o mundo se sustenta? Sim ou não? Mano, quem comeu carne hoje? Só eu. Todo mundo. E peixe? Mano, como que vai tudo isso? Água. Desde pequeno vocês sabem, a água vai acabar. Isso e aquilo. Acabou? Não. Por quê? Quem alimenta? Quem faz? Quem sustenta o mundo com a palma das suas mãos? Deus. Se nós não crermos nesse Deus, nós estamos criando um Deus com D minúsculo. Eu não dependo de um homem para plantar. Se Deus quiser, Ele faz brotar do chão. Ele faz existir onde não existe. Lógico, né? Ele não vai sair, aqui vai nascer um pé de manga daqui. Não tem necessidade mais de fazer isso. Quer manga? Vai lá e planta. O que você tem em mãos? O que você tem em mãos agora? Oferece a Deus o que você tem em mãos. Não estou pedindo dinheiro para vocês não, tá? Vocês já estão acostumados com o pastor que fica falando, né? O que você tem em mãos? A pessoa já levanta e vem e oferta. Não. O que você tem em mãos que você julga insuficiente? Olha como Jesus é bom. Quantos pães vocês têm? Quantas coisas vocês possuem em suas mãos? Ele não vai ficar falando, olha já o que eu fiz lá. Ele está falando assim, o que vocês possuem em suas mãos? Isso já é mais do que o suficiente, porque quem faz multiplicação sou eu, quem faz acontecer sou eu. Eu sou o Deus que crio a partir do nada. Eu sou aquele que falo e as trevas se dissipam. 7 responderam eles. Então Jesus mandou todo o povo sentar-se no chão. Ele perguntou, os discípulos responderam aquilo que eles tinham. Senta aí todo mundo. Tomou os 7 pães, agradeceu a Deus e os partiu em pedaços. Imagina um bando de incrédulos vendo isso. Se chegar agora com 7 pães, vem do Latrell ali, o Latrell fala assim, é só para mim isso daí. Não vai dar. Vocês iam achar o quê? Um louco, mano. Nós iríamos achar. Mas olha a maravilha que ele faz. A partir do momento que ele agradeceu e partiu os pães, entregou aos discípulos, que os distribuíram à multidão. Eles estavam vendo mais uma vez, humilhados, mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, nós esquecemos de nos curvar a Deus, de nos voltarmos a Ele. Será que você não tem se esquecido de se voltar a Deus diante dos seus problemas, das suas dificuldades, das suas ausências, das suas faltas? Será que você não tem tentado lutar com a força do seu braço, achando que você é autossuficiente? Que você tem se esquecido daquilo que Ele já entregou na sua vida, que é mais do que suficiente para que você possa multiplicar mediante as mãos de Deus? Enquanto você estiver lutando sozinho, você vai lutar sozinho. Mas quando você colocar nas mãos de Cristo Jesus, garanto, não haverá mais falta, não haverá mais ausência, mesmo porque aquele que possui Cristo possui tudo, ainda que tudo lhe falte. Isso é o mais incompreensível para todos aqueles que não creem. Nós somos o povo que dá risada na cara da tristeza. Todas as crenças falam de um Deus que vai te tirar de algum lugar. Todas as religiões, exceto o cristianismo, falam que você não nasceu para ser infeliz, não. Não, Deus vai te fazer. Até mesmo cursos hoje em dia falam, não, você
nasceu para ser cabeça, não cauda. Você nasceu para brilhar. Mas Cristo, no mundo tereis aflições, e milhares de outros versos. Você será alegre em meio à tristeza. Você conseguir ver alegria em meio ao caos. A sua alegria representa Cristo. Cristo está no meu lado. Cristo está presente na minha vida, ainda sem comida. A sua palavra me sustenta. Eu não sei como eu vou voltar, mas eu sei que eu estou olhando agora o Messias à minha frente. Eles não estavam preocupados se eles iam ter o que comer. Quem se preocupou com eles foi Cristo. Mas os discípulos sim, manifestavam sua incredulidade. Nós deixamos de ser a multidão para sermos discípulos, quando ainda deveríamos estar ali atentos. Talvez seja melhor sermos multidão, de estarmos ali vendo o que Messias vai fazer, do que sermos esses discípulos incrédulos que somos, que estamos aqui alimentados da palavra, pois Ele era a palavra, Ele era o alimento, que alimentava pela eternidade e não temporariamente. A partir do momento que Ele distribuiu a multidão, no verso 7 diz: eles encontraram ainda alguns peixinhos. Olha que loucura, encontrou uns pães, daí o Látrio escondeu os peixes, mano, daí ele ficou triste, daí ele falou assim: mano, também tem uns peixes. Mas você acha que não, 4.000 pessoas, mano, quem vai falar que tem? Mano, está longe de casa. Não se apegue. Saiba que aquilo que Deus te deu é mais do que o suficiente para você ter uma vida que glorifique o nome dEle. Você vai falar: ah, Galego, mas olha a sua vida. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Não é sobre a vida que eu levo, não é sobre a vida que ninguém leva, é sobre a vida que você leva. Possui Cristo na vida que você tem levado? Enquanto você olhar para o outro, você vai se sentir vazio. Enquanto você não souber o Deus que você serve, você se sentirá vazio. Você buscará um Deus que satisfará todos os seus desejos. Você será aquele povo que ficou no deserto reclamando. Você será aquele povo que ele poderá ofertar tudo, mas nada será suficiente. Você não conseguirá agradecer pelas pequenas coisas. Você não reconhecerá que tem alguns pães e alguns peixes nas suas mãos, que a partir do momento que você falar assim: Senhor, Tu és dono da minha vida, te dou graças, Ele partirá e multiplicará, e alimentará multidões. Jesus também os abençoou e mandou que os discípulos os distribuíssem. No verso 8 diz: todos comeram todos. Depois os discípulos recolheram 7 cestos com grandes sobras. Era pouco aquilo que tinha em mãos? Sim ou não? Mas o pouco nas mãos de Deus é? Isso não é, parece que é, como se diz, aquelas frasezinhas, mas é a verdade. É a verdade. Se você está aqui, você não é cristão, isso não é uma palestra motivacional, isso é a verdade da vida. Essa é a verdade. Você vai enxergar que quando você talvez tivesse muito, o muito era nada, porque você não tinha Cristo. Essa é a nossa verdade, daqueles que foram crucificados com Cristo, daqueles que foram tomados pelo seu Santo Espírito. Ainda recolheram 7 cestos com grandes sobras. Deus é um Deus de abundância. Deus é um Deus de abundância. Tenho certeza que você tem abundância na sua vida, você só não aprendeu a enxergar, porque você está olhando acima de você. Você não consegue olhar para o seu irmão. Imagina que o que nós falamos aqui é uma realidade. Nós vivemos num mundo onde nós temos que ofertar para alimentar outras famílias, mano. Você chegou aqui de barriga cheia, mano. Chegou aqui de carro bonitinho.
Nós fazemos parte de uma mínima população mundial. Vocês têm noção disso? Perguntei para vocês quem comeu carne, mano. Pega o carro, vai dar um rolê ali no centro, nem precisa ir lá na África. Você vai ver gente comendo comida do lixo. E nós estamos reclamando. Nós estamos vivendo vidas de mentira. Nós esquecemos de louvar a esse Deus, sabendo que Ele já nos entregou mais do que o suficiente. Que talvez nós ainda não o reconhecemos como realmente Deus de nossas vidas. No verso 9 diz: naquele dia havia cerca de 4.000 homens na multidão. Após comerem, Jesus os mandou para casa. Se nós nos alimentarmos de Cristo, em breve nós seremos mandados para casa. Se Cristo de fato é nosso alimento, em breve estaremos na casa. A casa onde somente mediante Ele poderemos entrar. Que não há outro que poderá nos levar a este lugar. Que não há outro alimento que devemos comer a não ser desse pão vivo que desceu dos céus. Em seguida entrou com seus discípulos num barco e atravessou para a região da Dalmanuta. A todo lugar que ele passava, em todo lugar que ele passava, ele manifestava seu poder, seus sinais, suas maravilhas. A todo instante, ele estava pregando. Tudo que ele falava era a palavra de Deus. Tudo que ele vivia era a vontade de Deus. De certa forma, ainda que a gente não compreenda, tudo que estamos vivendo é a vontade de Deus. Que possamos render glórias a Ele, sabendo que Ele já nos entregou mais do que merecíamos, que basta somente compreendermos a Sua palavra e conhecermos aquilo que Ele é capaz de fazer na vida daqueles que creem. Amém. Curvem suas cabeças, feche seus olhos, tire um momento. Uma breve reflexão acerca do que Deus fez na sua vida. Talvez mais uma vez a ausência, a falta, a escassez esteja se manifestando na sua vida. Mas Deus, Cristo Jesus, já operou milagre em sua vida. E Jesus, de maneira magnífica, tem compaixão da sua vida. Ele sabe o tempo que você tem vivido, Ele sabe o que você tem passado. Ele sabe que está quase no limite. Mas Ele tem compaixão. E Ele não te mandará embora. Ele não deixará para trás nenhum daqueles que se arrependerem e crerem em Teu santo nome. Talvez você esteja olhando para a sua vida pensando: como que eu conseguirei recursos? Como que eu farei para sair deste deserto? Mas Ele te pergunta o que você tem. E ao mesmo tempo o Espírito Santo coloca na sua mente aquilo que você tem, aquilo que você já possui, aquilo que só pode ter sido dado por Deus, pois não temos nada do que não tenha sido nos dado do alto. E nesse momento, Jesus te convida para se levantar.
manifestando a sua dependência dele. Não dependência de homens. Como se ele pegasse em suas mãos, como mais um dia ele te desse a oportunidade de recomeçar. Você se achega até ele com aquilo que você tinha em mãos, com aquilo que você julga insuficiente. Ainda que você não tenha o consultado antes, ainda que diante do deserto você não tenha clamado, ele teve compaixão. Ele não te exortou dizendo que ele era Deus que já tinha feito na sua vida. Ele te dá mais uma oportunidade. Ele te dá mais uma oportunidade de recomeçar. E ele te mostra tudo aquilo que você já possui. Ele que é o único que pode multiplicar. Ele é o único que pode satisfazer os nossos desejos mais íntimos, aqueles desejos que sequer sabíamos que necessitaríamos. Talvez estejamos depositando nossas esperanças em outros deuses, mas todos esses deuses não passam de fábulas, criações. Nós dependemos de um Deus que conhece nosso íntimo, esse Deus que conhece a sua intimidade, esse Deus que sabe o que você pensa, que sabe quem você é e ainda assim te ama. Esse Deus que escolheu a sua vida desde antes da fundação do mundo, que sabendo ainda que você viria a negar o nome dele, ainda assim ele escolheu te amar. Ainda assim ele escolheu enviar Cristo Jesus para morrer na cruz pelos seus pecados. E a partir do momento que ele for Senhor e Salvador da sua vida, você poderá desfrutar deste banquete. Você poderá comer à vontade desse pão vivo que alimenta aquilo que nada pode alimentar. Que neste momento você possa se colocar em pé. Que neste momento você possa clamar ao Senhor. Eu te convido a ter um instante de oração. Eu te convido a se reunir com uma pessoa para que vocês possam orar um pelos outros. Eu te convido a compreender esse amor de Deus. Que possamos nos reunir em grupos de 2 ou 3 no máximo, para que um possa orar pelo outro, para que você nesse momento possa receber uma oração, um abraço, para que você possa talvez manifestar em pequenas palavras aquilo que talvez tenha aprisionado em sua alma. Eu aconselho que você se junte com alguma pessoa que talvez você ainda não conheça. Que vocês possam perguntar em um instante. Aprendermos a orar um pelos outros. Aprendemos a viver a comunidade de Cristo. Aprendemos a viver em comunhão. Pois quando estou com o meu irmão do lado, eu estou na presença de Cristo. Formem suas duplas para que possamos orar. Eu irei iniciar e eu aviso quando a gente for encerrar. Pergunte para o seu amigo o nome. Pergunte a causa que ele gostaria que orasse. Que Deus te use. Senhor, que seu povo possa orar, que seu povo possa clamar a Ti, sabendo que devemos em tudo, Pai, render graças. Conduza seu povo, Pai, a orar um pelos outros. Manifeste a compaixão por aqueles que estão carentes e necessitados do Teu amor.
Ore. Salmo 49 diz: ouçam isto todos os povos, escutem todos os habitantes da terra, toda a humanidade sem exceção, tanto os ricos como os pobres. Preste atenção, pois as minhas palavras são sábias e meus pensamentos cheios de entendimento. Ouço muitos provérbios com atenção, e ao som da harpa explico enigmas. Porque terei medo quando vierem as dificuldades, quando inimigos perversos me cercarem. Eles confiam em seus bens e contam vantagem de suas grandes riquezas. Não são capazes de se redimir da morte e pagar um resgate a Deus. O preço para resgatar uma vida é altíssimo. Ninguém é capaz de pagar o suficiente para viver para sempre e jamais ver a sepultura. Os sábios no fim morrerão, como os tolos e os ignorantes, que deixam toda a sua riqueza para trás. A sepultura é seu lar eterno, onde ficarão para sempre. Dão ao próprio nome as suas terras, mas a sua fama não durará. Como os animais, eles também morrerão. Este é o destino dos tolos, embora sejam admirados pelos que dizem. Como ovelhas são levados à sepultura, onde a morte será seu pastor. Pela manhã os justos governarão sobre eles. Seus corpos apodrecerão na sepultura, longe de suas grandes propriedades. Quanto a nós, Senhor, Deus nos resgatará e nos livrará do poder da sepultura. Portanto, não desanimem quando o perverso enriquecer e sua casa se tornar ainda mais luxuosa, pois quando morrer nada levará consigo, sua riqueza não o acompanhará ao túmulo. Nesta vida ele se considerará afortunado e é elogiado por sucesso. Contudo morrerá como todos seus antepassados e nunca mais voltará a ver a luz do dia. Os que contam vantagem de suas riquezas nada entendem, como os animais também morrerão. Obrigado, Senhor, louvado seja teu santo nome. Que não confiemos em nossos bens, que não possamos vir a contar vantagem daquilo que tu nos entregaste, Senhor. Que a tua palavra possa ser lâmpada para os nossos pés, que possamos aprender cada dia mais a orarmos, intercedermos pelos nossos irmãos, que possamos ser respostas da vida dos próximos que estão ao nosso redor, Senhor. Nos ensine
a amar como seu filho amou. Essa é a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Louvaremos ao teu santo nome, Senhor.